gente vai levando, cada um pega um pouquinho de cada um, de onde está, para sair, né? Que todo mundo é unido, né? Todo mundo acha que está naquela batalha pela terra, todo mundo está unido, que está vendo que a situação está braba, né? E aí é o jeito que nós estamos conseguindo sobreviver, né? A maior parte dos acampados aqui, tudo é gente pobre, mas é gente trabalhadora, gente que trabalha. Mas a maioria, eu mesmo, meu marido, nós tivemos que largar o serviço para ficar cuidando das nossas barraquinhas, ficar lutando por aquilo que a gente quer, que é a terra, né? Então, muita gente, está todo mundo desempregado, tem gente que até fome passa, porque se a gente vai sair a trabalhar, perde o lugarzinho, vem outro que precisa também ocupa a nossa barraca. Então, a gente está nessa luta braba e triste aqui, né? Vocês são natural de onde? Vocês vieram de onde? Olha, tem gente de vários lugares, diversos lugares mesmo, até para fora. Eu mesmo morava lá em Niterói, né? Alugava uma casinha. E então aí a gente escutou, né, que o pessoal estava se agrupando e conversando, se agrupando para fazer essa invasão. Então a gente conversando com as pessoas foi se achegando ao grupo, né? Então é onde a gente está até agora, mas tem gente assim de vários lugares, sabe? Que foram descobrindo, conversando e escutando de que haveria essa invasão. Então a gente foi se tumultuando na beira da rua, esperando se reunir para entrar para cá. Parece que o senhor João quer falar alguma coisa? Sim, é o seguinte, a palavra invasão, isso aí é usado, essa palavra invasão é usado na burguesia. Isso é uma ocupação que a gente vem lutando há horas, que a gente vem brigando, vem sofrendo, que eu não acho justo 6 pessoas, 6% no caso, morar bem e o resto morar mal. É um negócio muito errado isso aí. Enquanto tem umas áreas aí, como essa, por exemplo, que a gente está ocupando agora, é uma área que é improdutiva, ninguém produz nada, então tem mais o que ocupar. O povo tem direito, tem razão, e eu vou brigar toda a vida e vou lutar em cima disso aí. Eu já estou hoje localizado, mas amanhã eu vou lutar pelos outros companheiros que for necessário. Vocês poderiam contar para nós como vocês vieram parar aqui, no Jardim Passo das Pedras 2? Bom, é que a gente teve um caso assim, os sobrinhos e cunhados nos participaram, né, que tinha essa invasão. Só que a gente achou que sim, que o local seria, no caso, assim, muito perigoso, longe, sabe? Nós não quisemos. Aí a gente não aceitou. Aí outro fim de semana nós nos encontramos de novo, voltou o assunto, né? Daí nós viemos para conhecer o local, né? Aí chegamos aqui, tudo era mato, eram espinhos. Mas era muito bonito, né? No primeiro lugar era lindo. Aí a gente marcou o lote e começamos, né? Construir as casinhas, já morava aqui. E aí veio ela também, né? E começamos a construção. Aí nós chegamos aqui, era a área metralhadora, no caso, né? Era uma discriminação pelo local, pelo nome do local, eles não... Onde a gente falava o nome, eles discriminavam, sabe? Riam da gente. Daí então a gente pegou e, quando formamos a nossa associação, a gente pegou e trocou o nome, passou para Jardim Vitória. Aí começou a nossa batalha, né? O Demab desmontou as casinhas, né? Mas
o começo, o nosso amigo pediu o começo, né? Não, isso aqui eu fui o Bendeu terceiro que subi em cima da área aqui, sabe? Porque a necessidade que levou isso aí, né? Aí tava pesado tudo. Eu fiquei sabendo com uma prima da minha esposa, que morava aqui em cima, até hoje ela mora fora, tá morando no interior. Aí ela falou pra gente, né? Disse, ó, vocês estão pagando aluguel aí, tem uma areazinha lá que tem um vizinho que pegou lá, tá lá em cima porque ele também não tem onde é que morar, né? Então eu falei assim, mas onde é que é? Ela disse ali assim pra cima do avanço. Eu digo, ai, vamos dar uma olhada, né? Tipo, nós precisamos, acho uma boa, né? Aí eu já falei, já encontrei meu compadre, falei pra ele, ó, paga aluguel também. Aí uma areazinha boa pra gente, de repente, dar uma olhada lá. Aí viemos aqui, fomos na associação ali embaixo, associação do ao seu, né? Que é outra associação ali embaixo. Até não sei porque não é uma só. Você podia ser até bem mais melhor, de repente as coisas iam andar tudo mais... Mas aquele, quando a gente chegou, tava trancado. A água ali foi sacrifício, tivemos que torcer para... Eu mesmo pedi dinheiro adiantado na firma lá para poder pegar, para comprar cano, para trazer depois, para ligar também para uma briga, né? Para ligar água para cima aqui para nós, que a água vem por dentro, luz aqui, é tudo, veio luz. O pessoal depois conseguiu pra gente aqui. Mas a história mesmo, né? Aí foi que esse rapaz falou pra mim, né, senhor, e até hoje já é morto, aquele ali, como é o Luiz. Coitado, até morreu, batalhou, porque ele morreu de seco, aquele de tanto esquentar a cabeça mesmo aí com uma coisa, porque isso aí foi triste, né? O pessoal vinha e desmanchava, tirava. Mas que ali mais foi falta de diálogo. Porque a área aqui, como a gente conseguiu hoje, foi intermédio de batalha, né? Mais chegado pela Dona Malena que onde chegou veio pra cá também, né? A Madeira veio, aí já ficou duas associações, né? Seria a associação nossa, que é de Vitória, e seria a associação da senhora 10 de maio, né? E foi por causa que a gente conseguiu fazer os barraquinhos com sacrifício aí. Pô, aí eles vinham aqui, sabe, de MAB, passava assim, jogando assim, arrancando cerca, né? Aí foi com ela, assim, era uma maravilha. Para fazer assim, uma novela seria um espetáculo, sabe? Um filme assim, de humor seria uma graça. Porque eles pegavam assim, amarravam, né? Até, por exemplo, não sei se está interessado em saber, quer saber o que eles faziam? Aí a gente pode até dizer, tia. Eles arrancavam, sabe? Eles entravam nos barracos e forçavam as pessoas a descer, né? Então tinha eu, uma outra sobrinha minha e um sobrinho. Então a gente entrava no barraco com um grupo de pessoas juntos, sabe? A gente chegava e perguntava para as pessoas assim, ó, escuta, tu tá a fim de descer, não desce, porque vai ficar lá embaixo, fica apertado, né? Se não tiver a fim de descer, a gente batalha, a gente se une aqui, não vamos deixar desmontar, né? Então tinha o Chester, eu nunca vou esquecer dele, sabe? Ele era meio masoquista, ele subia em cima das casas, sabe? Começava a desmontar com as pessoas dentro, sabe? Tinha o caso de um senhor que tinha perdido o pai no dia, sabe? Ele super arrasado e ele subiu em cima de um banquinho assim, sabe? Começou a arrancar os pregos da casinha do cara. Aí perguntamos pra ele se ele estava a fim de descer e ele disse assim... A mulher dele disse, eu não queria, mas ele quer. Aí falamos com ele disse assim, não, é que eles querem que nós descemos, não adianta o que a gente vai fazer. Senão, se não tá afim, bate o pé que a gente segura a bronca, né? Aí ele pegou, saiu, aí eles estavam carregando o tanque dele, sabe, na porta, quando ele passou pelo tanque, disse assim, não, gente, parem que eu vou ficar aqui em cima mesmo. Aí o Chester ficou furioso, né? Começou a arrancar os pregos igual assim, não, vai descer assim, né? Daí a gente disse assim, pô, não tem pena, você não tem medo do castigo do velhinho lá em cima? Ele olhou bem pra nós assim, com um brilho no olhar, assim, um ódio. E disse assim, eu sou ateu, não acredito em Deus. Era importante que só vinha quando estava só, assim, alguém trabalha, tu tinha que trabalhar para segurar teu sustento, teu barraquinho, tu batalhar por aquilo ali, porque tu sabia como... E só vinha quando estavam só as mulheres em casa. Pegaram aqui assim, disse que arrastava os caminhões, né? Grudava a cerca, levava tudo abaixo, assim, empurrando, sabe? Assim mesmo, tipo, só faltava de pegar uns cabos de aço, tipo, que a gente fazia no cerrado, sabe? Assim, amarrar em 2 tratores e levar, assim, a pica, né? Queriam enfiar numa pecinha lá embaixo, lá no cantinho lá, mas não tinha nem quando não queriam dar nem uma foto assim com privado, não queriam dar nem torneira, né? Não queriam Como dar. que vocês resistiram a essa devastação? Com muita força de Deus, logicamente, porque esse lugar aqui pra nós aqui eu digo uma bênção, sabe? Porque uniu tudo, nós somos parentes, família, tudo gente que precisa. Conhecemos a Dona Malena também como sofredora, lutadora pela parte do pessoal dela, então isso aí pode fazer uma bênção, uma união que a gente já está se conhecendo todo mundo, sabe? Mas, vou te contar, isso aí passa de novo para elas, porque foi só quando elas davam que eles vinham. O cara chegava no final de semana, quando chegava em casa não aparecia ninguém, mas era tipo uma destruidora, metralhadora, né? A vila chamada metralhadora.
Era de segunda a sexta. Quando chovia, a gente podia descansar, sabe? Porque dia de sol, assim, a gente não podia descer para comprar um pão, para tomar café, nada. Se não tivesse que mandar buscar, não podia, né? Às vezes a gente passava o dia praticamente sem comer, à base de chimarrão e cigarro. Porque quando dava para comprar ainda, né? Porque senão, aí quando eles iam embora, a gente podia, sabe, descer, comer alguma coisa, sabe? Porque senão a gente não podia, porque eles tinha uma casinha aqui que eu acho que descia acho que uns 10 vezes lá para baixo, o pessoal trazia, eles levavam e nós trazíamos. Nós estamos aqui com o senhor Sachel e nós gostaríamos de perguntar para ele como que vocês vieram parar aqui na associação Jardim Passo das Pedras 2. Nós morava lá numa área praticamente invadida, ocupada, com péssimas condições de sobrevivência, e houve uma proposta do DEMAB de uma área a ser usada, ocupada, feita uma tipo permuta, né? Que o DEMAB precisava daquela área para fazer então um projeto de rua ao lado da Companhia Carris Porto Alegrense. Então nós viemos olhar a área aqui e se agrademos da área, e então houve um processo de dificuldade para vir, o DEMAB uma hora concordando, outra hora discordando, até que houve um amplo conhecimento, um amplo concordância de todas as famílias que se interessaram para vir, e graças a Deus estamos muito bem aqui. Vocês vieram aqui então em comum acordo com o DEMAB? Exatamente. Então não houve polícia, não houve... Não, graças a Deus da nossa parte, da nossa comunidade das Séries para cá, não houve intervenção policial. Houve sim intervenção policial, de uma parte porque lá na Vila Séries, além das condições de vida que era precária, e o enchamento de gente no pequeno espaço que estava sendo ocupado, foi ocupado também um terreno particular ao lado. Então aquele terreno do lado ali, a polícia então interviu, porque era particular e até hoje está indefinida aquela parte ali que não foi permitida. Então houve o policiamento daquela parte. Então essa ocupação aqui, quando deu aquela divergência lá da ocupação do lado para melhores condições de vida, que originou a proposta daqui, devido como lá estava muito pequeno para o grupo de pessoas que lá moravam. Então de lá que houve policiamento, nos expulsaram de lá e foi feita essa proposta para cá. Que houve união das três associações formando a associação Passo das Pedras, Jardim Passo das Pedras 2. Bem, quando nós viemos para cá já tinha, digamos assim, praticamente uma associação, porque já tinha então duas comunidades, né? E da Jardim Vitória e Vila 10 de Maio. Sendo que a nossa aqui seria 3. Se formasse 3 associações em cima da mesma área, ficaria difícil de se lutar por melhores condições de vida, por melhores condições de sobrevivência, né? Então, de comum acordo, se fez digamos assim, um acordo de cavalheiro, de melhor entendimento, que seria no caso das pessoas que já estavam liderando um trabalho de comunidade, junto à dona Marlene, mais a outra diretoria lá de baixo. Então foi feito, digamos assim, uma só associação para melhor lutar pelas condições de vida nossa aqui. Nós estamos aqui com a Elizabeth, ela é a esposa do João Machado. Ele foi um dos mentores dessa união, ou dessa vinda da associação aqui para o Jardim Passo das Pedras 2. Tu poderia contar para nós, Elizabeth, como que aconteceu a participação do teu esposo nessa luta? Bom, a participação dele começou desde o momento que nós fomos morar na Vila Séries. Lá na Vila Séries não tinha associação nenhuma. E aí depois ele conseguiu reunir os moradores lá para montar uma associação. Aí ele conseguiu montar aquela associação, tudo, né? Aí depois houve, com muita luta, com muito trabalho, houve uma invasão perto do Jardim Guanabara ali. Houve uma invasão
E foi dali que nós começamos a lutar, porque através dessa invasão é que o senhor prefeito, no caso, e a Liris Marques prometeu moradia para nós. Né? Aí a gente pegou e lutou para vir para cá, lutamos bastante. Muitas vezes nós íamos de manhã, à tarde, lá no DEMAB, muitas vezes até eu realmente chegava a chorar de tanta raiva, tá? Porque não queria dar esse espaço para nós. Tá? E aí a gente pegou e veio para cá. Tá? Mas quando nós viemos para cá, já havia divergência entre as comunidades, duas, que era no caso Jardim Vitória e a 10 de Maio, estava com divergências aqui nesse local. Aí foi através das séries, junto com o João Machado, conseguiu unir os moradores daqui, que foi muita luta. Mas também existe algumas divergências que eu acharia assim que deveria de mudar. Queria dizer para nós que divergências são essas? Sim, digo. Divergências assim que eu quero me referir a, como se diz, eu posso dizer, eu sou muito clara, muito objetiva. A 10 de maio é muito fraquíssima, sei lá, põe a 10 de maio lá em cima. Eu sou assim, não adianta, eu tenho que dizer, eu digo, tá? Ela acha que 10 de maio é só 10 de maio. Eles não englobam total uma comunidade em si. Por exemplo, aqui se chama Passo das Pedras 2, tá? Mas eles ainda estão ainda na mente deles como 10 de maio. Eles não incluem o morador de cima ou de baixo, ou da Jardim Vitória ou de cima, como um morador só. A gente nota, eu sou muito de observar. Tem que dar, eu sou da real. Jacó, como foi a organização da associação aqui no Jardim Passo das Pedras? Esse trabalho aqui foi um trabalho que nós passamos por vários momentos difíceis aqui, né? Para montar isso aqui, essa organização aqui. Quando nós chegamos aqui, tinha umas outras associações aqui em cima, que era o Jardim Vitória, né? Depois, com o tempo, veio a outra associação, que foi a Séries, né? Que ali começou uma divisão entre nós. Até que nós resolvemos fazer uma Assembleia Geral para fazer só uma associação aqui em cima. Foi onde que ficou essa nossa associação, né? Que faz parte a dona Marlene, eu, a Célia, né? Mais outras pessoas que fazem parte dessa associação. Aí dali nós fomos para as lutas, né? Fomos para a luta. Até agora temos lutando. Eu mesmo, que eu posso fazer, né? Estou tentando fazer. Igual eu faço aqui pela creche, isso aqui, esse piso, muitas coisas que eu estou sempre fazendo, né? E é uma luta que a gente faz, mas tá vendo evoluir, né? Tá vendo? Tem bastante criança aqui já e o galpão tá bem melhor também, né? Que isso aqui, né? E quer dizer que é um serviço que dá, o cara fica faceiro, fica alegre, né? De ver, o cara tá passando trabalho, mas tá vendo que tá evoluindo, né? Nós estamos aqui com a Marlene, ela é presidente da associação aqui do Jardim Passo das Pedras 2. Marlene, você poderia explicar para nós o que funciona aqui nesse lugar? Nesse lugar, em primeiro lugar, funciona a nossa creche comunitária. Em segundo lugar, é o lugar de reuniões, funciona como sede da associação. Como que é feito o atendimento às crianças? O atendimento a gente atende de 2 a 12 anos, como pode se observar pelo tamanho das crianças aí, gratuitamente, com a ajuda da paróquia e da comunidade. Todo o trabalho é gratuito e voluntário das pessoas que trabalham aqui. E a gente faz refeições, lanches, e o que se pode, o que se sabe, a gente passa para eles. Pequenos trabalhinhos, e até ajudando os que estão atrasados na escola, ajudando assim no trabalho mais didático. O que se sabe a gente passa para eles, é o trabalho todo comunitário. O que a senhora está fazendo? Fazendo alimento para as crianças da creche. São quantas crianças? 95 ao todo. Comem muito? Bastante.
come bastante. Fazendo um sopão. Os alimentos se conseguem com dificuldades, né? A gente dá almoço meio-dia, depois dá o lanche da tarde. A gente consegue, tem um e outro ajuda, às vezes não ajuda, a gente mesmo tem que, né? Eu, a presidenta e as colegas mesmo, às vezes sai do nosso bolso para poder dar comida para as crianças. E agora nós temos 95 crianças nossas e mais umas 30 que vêm do acampamento do lado aqui, que nós temos que dar almoço também, né? Não está sendo fácil para dar comida para as crianças. E as criancinhas comem, né? Esse prédio daqui surgiu que a gente sentiu a necessidade de ter aonde se reunir e dar assim, apoio às crianças que andam na rua e que a maioria do tempo não tinham mesmo alimentação. Então a gente sugeriu assim de conversar, se reunir com a comunidade e conseguir um pouco de cada um pouco de material, de até mesmo prego e coisa assim. E em comunidade também a gente resolveu construir ele aqui. Ele foi construído com a comunidade, como se diz assim, de mutirão. Um vem, dá uma telha, uma tábua, colocava, pregava, a gente arrumava até com os próprios meninos maiores, e eles é que nos deram essa força da gente colocar, como se diz, construir esse galpão que até antes estava bem pior, sabe? E agora com a comunidade também a gente conseguiu melhorar ele, sabe? Já temos a nossa cozinha precária, mas a gente tem as salinhas de aula. Temos também a nossa copa, que é onde a gente faz as promoções para tirar para a alimentação da Semana das Crianças. Como que vocês conseguiram trazer água aqui para o Jardim Passo das Pedras 2? Olha, não foi fácil, pelos declives que tem no terreno, o Demai falava que não era possível ter força para nós ter água aqui em cima. Então, depois que nós ocupamos a Manuela Elias, que a brigada nos correu de lá, e nós batemos pé que nós precisávamos de água, eles resolveram fazer o projeto e felizmente hoje temos água, após muito sacrifício. E a rede não está concluída ainda, como pode se ver, que ainda estamos em obra. Marlene, como que vocês pretendem solucionar o problema do esgoto aqui na vila? Olha, nós pretendemos solucionar via DEMAI, porque não é possível, como vocês estão vendo aí, ó, tudo a céu aberto, isso aí é prejudicial à saúde. E nós esperamos ansiosamente que para 92 nós temos a rede definitiva de esgoto. Estamos trabalhando em questão disso aí no orçamento municipal de 92. Marlene, como que vocês pretendem solucionar agora a questão da energia elétrica? Bom, a questão da energia elétrica parece que está solucionada. Falta só estender os cabos e fazer as redes definitivas nas casas. Mas isso aqui também foi um esforço da comunidade, após muita pressão no DEMAB, na CE, e é que nós conseguimos finalmente reunir DEMAB e CE e conseguir essa rede de energia elétrica. Dona Célia, como acontece a parte festiva aqui na associação? Bom, em primeiro lugar, a gente fez ontem um baile para reunir toda a comunidade, até mesmo fazer a visão que a gente tenta levar é de que a comunidade toda são irmãos e a gente procura ligar a juventude com esse ponto de vista. Como foi o baile ontem de noite? Foi ótimo, eu acho que contentou a gregos e a troianos, porque houve prêmios e brindes para toda a garotada. E essa moçada bonita aí, o que elas fizeram ontem? Elas desfilaram, temos a rainha, a Miss, temos a Miss Botinho, temos uma das primeiras princesas, temos uma garotinha que foi a boneca viva, temos uma garotinha que se classificou. Temos lá uma que conseguiu ganhar uma medalha e a gente distribuiu medalhas, faixas, coroa para rainha. Bem, o papel da igreja na presença das ocupações
estamos acompanhando desde o início da ocupação da cidade, e especialmente com a presença e solidariedade na luta. Esta conquista muito difícil, que é o teto, um lugar para morar, um lugar para estar, um lugar para encontrar. Nós olhamos muitos terrenos, produtos, a escola, cada mais tomando conta, e a terra, e a serviço, e ao ir a água, a sua mas infelizmente, terra, e o hospital está estragando, e a vida, tipo, sobre a cidade e morar os montados, e também para a sociedade e a o povo vitorioso nessa e está é o que nós estamos fazendo para a própria da que essa é a da vida nos então jeito na criança aqui e a
Acho que